pessoal, você que está assistindo no replay, deixe suas dúvidas que eu vou responder, pode deixar nos comentários, tá bom? Eu vou colocar aqui o nome. Olá, Mili. Olá. Eu coloquei aqui errado o nome o tema. Eu coloquei do quarto dos pais para o quarto do casal, não é? Mas vocês já sabem o que é. É do quarto dos pais para o quarto da criança. Para quem está chegando, eu sou Natalia, sou pedagoga, sou especialista em pessoas, mas o que me credencia estar aqui é ser mãe de Helena. Eu já surtei, já bati, já castiguei, já ameacei e encontrei um caminho que eu chamo de sair do casulo, né? E encontrei um caminho de educar sem surtar. E é isso que eu ensino aqui no Instagram. Eu ensino a educar sem surtar e ensino as mulheres a saírem do casulo, a deixarem o senso comum, a educação tradicional, tudo aquilo que parece ser muito certo, mas que quando a gente aplica na nossa casa, com os nossos filhos, a gente percebe que não está dando muito certo, né? Na verdade. Eu quero também deixar um aviso para vocês que quando essa aula acabar, eu vou fazer um post e vou colocar lá no feed, certo? E vocês vão comentar o que aprenderam na aula e eu vou escolher lá um dos comentários para ganhar o meu livro. Eu escrevi um livro chamado Os Segredos das Mães Felizes e esse livro sai agora, no final de maio, justamente em homenagem ao Dia das Mães. E quando ele sair, na aula passada já tem a ganhadora, eu já escolhi a ganhadora da aula passada. Eu já anotei, ainda não divulguei porque o livro ainda vai sair, tá? No final desse mês. E a ganhadora já tá anotada e hoje vai ter outra ganhadora que vai comentar lá no post que eu vou colocar, tá bom? E eu vou colocar assim no post, o que você aprendeu nessa aula? E aí você coloca lá o que você aprendeu hoje. E eu vou escolher lá nos comentários uma das pessoas para ganhar o livro, tá bom? E o tema de hoje é a transição da cama dos pais para a cama da criança. Aquele momento em que a criança sai da caminha dos pais, ali do aconchego, de estar ali no meio dos pais, para estar no seu quartinho, no seu cantinho. Nós vamos falar sobre isso hoje. Eu estou aqui com todas as perguntas, tá? Que vocês mandaram lá na caixinha, mandaram no direct. Eu anotei aqui no meu caderno e eu vou falar todas as perguntas que vocês fizeram. Me perguntaram sobre quando tem duas crianças, dois são irmãos e um dorme no quarto ou o outro quer dormir com os pais. Perguntaram também em relação à sexualidade do casal, também perguntaram a questão do filho atrapalhar a sexualidade do casal, eu também vou explicar isso, tá certo? E outras questões. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero conversar com vocês é que o filho dormir com os pais não é errado, tá, gente? O filho dormir com os pais não é errado. Existe uma construção social em relação a isso, dizendo que criança não pode dormir com os pais. Isso é uma construção social. O que isso quer dizer? Que não é a realidade, sabe? Existe uma crença de que é muito errado uma criança dormir com seus pais, e isso não é verdade. E a gente, né, os pais que fazem isso, que deixam seus filhos dormindo no meio do casal ou no quarto do casal, existe um julgamento muito grande da sociedade, especialmente de quem não tem filhos. Eu acho isso interessante, eu não sei se vocês já perceberam, mas existe um julgamento incrível. Quem não tem filho, julga quem tem filho. Não dá para você entender. E às vezes nós ouvimos esse julgamento de uma pessoa que nem tem filho. Como é que você vai ouvir o julgamento
sobre a educação do seu filho de uma pessoa que nem filho tem. Então, essa questão da criança dormir com os pais, existe um julgamento muito grande relacionado a isso. Ah, isso é errado. Ah, vai deixar o filho mimado, né? Existe essa questão. Ah, essa criança vai ficar muito mimada porque tá dormindo entre os pais. Ah, esse casal, separa já, porque vai interferir na sexualidade. E geralmente esse tipo de julgamento vem de quem não tem filho, de quem não sente na pele, né? Se vocês já passaram por isso, me dê um oi aí, bote eu, pra saber se vocês já passaram por isso, porque nós escutamos muito isso das pessoas, esse julgamento. E não é errado, gente, não é errado, não há nada de errado em uma criança dormir na cama dos pais, tá? Não há nada de errado em dormir entre os pais ou de dormir no quarto, em um colchão, tá? Não tem nada de errado isso. Na verdade, o corpo da criança foi feito para procurar proteção. O que é isso? Quando a criança ela tá perto da mãe, quando a criança está perto do pai e ela sente, o que é que essa criança procura? A criança procura o cheiro da mãe, a criança procura o contato com a pele. Eu não sei se acontece com vocês, acredito que sim. Quando a criança dorme, ela não se contenta só em dormir na cama com a mãe. Ela não se contenta em dormir na cama com a mãe. Ela quer tocar. As crianças de vocês rolam pra ficar encostada? Digam pra mim. Aí, eu não ligo pra nada disso. Já ouvi muito mesmo. Mas daqui uns dias minha filha cresce. E eu não aproveitei. Dorme comigo sim, quando ela quer. Isso aí, Júlia. Isso aí. A gente tem que lembrar. Ontem eu fiz uma live sobre isso, sabe? A gente tem que lembrar que nós somos as mães. Nós sabemos o que é melhor. Podemos aprender? Podemos melhorar? Podemos. Mas essa questão do que os outros vão dizer não pode interferir no nosso maternar. Flávia botou, o meu sim. Então, as pessoas falam muito, não é? E aí a criança, ela quer procurar esse contato. E isso é proteção. Toda vez que seu filho rola na cama, mesmo que ele esteja na cama com você, minha filha me abraça, isso, na mesma posição. Você fica dura, né, Júlia? A gente fica dura, assim, pra criança não se mexer ou não acordar. Eu sei bem o que é isso. É bem assim mesmo, a minha sim. Então, quando a criança rola na cama, ou então quando a criança tá dormindo e ela bate o braço, não tem isso? Ela bate o braço. O que é isso? Ela tá te procurando na cama. E quando ela tá te procurando, ela tá procurando proteção. Ela está procurando se sentir protegida. E isso é o instinto da criança, tá certo? Isso é normal. É por isso que muitas mães, eu não sei se tem mães com bebês aqui, mas fala bem assim, eu tô aqui no braço, e quando eu coloco no berço, parece que o berço tem, como é que fala? Espinho, né? Não tem isso? O berço tem espinho, porque quando eu coloco, justamente porque ele sai de sentir o cheiro, para de sentir o coração da mãe batendo, para de sentir a respiração da mãe. E a respiração, o cheiro, a pele, são sinais de proteção, tá? Então, não tem nada de errado. A criança foi feita para procurar esse aconchego. E nós não podemos esquecer uma coisa. Eu vou colocar aqui uma foto para vocês visualizarem. Olha aí. Nós somos mamíferos, gente. Nós somos mamíferos. E se vocês prestarem atenção, todo bichinho dorme assim, ou não é? Me digam aí vocês, é assim ou não é? Todo bichinho gosta de dormir assim, olha aí, ó, o urso, o cachorro, o macaco. Então, isso é da nossa natureza, tá? É da natureza do mamífero que somos nós, dormir agarradinho procurando proteção. Eu não sei se vocês já viram uma manada de leões, como é que os leões dormem. Depois vocês podem até olhar no Google. O leão fica por fora, tá? O leão fica por fora. A leoa fica no meio e o filhote, ele fica no centro. Por quê? Porque ali é a forma dele se proteger. Então, esse pedido do corpo da criança pelo corpo da mãe, ele é natural, tá certo? Então, algumas pessoas dizem assim, mas vai ficar muito mimado, né? Vocês já ouviram isso? Me digam aí. Se sim, digam eu.
Se vocês já ouviram. Ah, criança que dorme junto vai ficar muito mimada. Criança que dorme junto nunca vai aprender, Gisele, a minha sim. Então, nunca vai aprender a dormir sozinho, vai viver sempre na barra da saia da mãe, não é? E isso não é verdade, tá, gente? Isso não é verdade. Na verdade, é o contrário disso, sabe? Quanto mais a criança, ela se sente protegida por você, é que ela vai ter condições de se libertar. A Gabi botou, eu. Pois é. Então, a criança precisa disso. Outro fator muito importante que eu quero também mostrar para vocês. Deixa eu botar aqui a outra foto. Olha aí. Nós passamos o dia inteiro longe de casa. Quem trabalha fora? Me diga aí, eu trabalho, ou então bota só eu. Nós passamos o dia fora, né? E quem não passa o dia fora, quem trabalha em casa, né? Porque dona de casa trabalha mais do que todo mundo, não está diretamente com a criança, pessoal, tá bom? Então, quem trabalha fora e quem não trabalha, não está diretamente com a criança. Você está ocupado em outros afazeres. Então, qual é o momento que a criança tem para estar contigo? À noite. É à noite que a criança tem para estar contigo. Então, essa criança que passou o dia inteiro longe da mãe, longe do pai, longe do abraço, ela botou eu. Essa criança quer muito ficar pertinho de você, ela quer se conectar com você, ela quer sentir o seu cheiro, ela quer sentir a sua respiração. E é por isso que a criança coloca a esperança dela toda na noite, na hora de dormir. E aí a gente chega para essa criança e fala assim: ah, não, você já é grande, você já é um rapaz, você já é uma moça, você tem que dormir no seu próprio quarto, entende? Então, essas questões de dormir, de não dormir, a gente tem que prestar atenção no que a criança realmente está precisando. Outra coisa que eu quero falar com vocês, antes da gente chegar lá no passo a passo, deixa eu parar aqui de compartilhar, é o seguinte: a criança, ela não tem noção do abstrato. Alguém aqui tem filho que acredita em Papai Noel? Me digam aí, quem tem filho que acredita em Papai Noel? Falem pra mim aí, quem tem filhos e os filhos acreditam em Papai Noel? Botem pra mim aí, eu. Se o filho de vocês acredita em Papai Noel. Quero saber se tem criança que acredita em Papai Noel. Falem aí pra mim. A minha acredita. E o de vocês, acredita também em Papai Noel? Minha filha acredita. Pois é. Então, gente, se seu filho, preste atenção na chave que eu vou dar pra vocês agora, tá? É uma chave importantíssima. Vitinho acredita até na fada do dente. Quanto mais em Papai Noel. Júlia acredita. Isso. O meu acredita. Pois bem, gente. A criança acredita, Gisele. A criança, ela não tem a noção de abstrato. Então, peguem essa chave que eu vou dar a vocês agora. Se o seu filho acredita em Papai Noel, ele também acredita que um monstro vem buscar dentro do quarto dele. Vocês estão entendendo? Aí você chega pra criança e fala bem assim: deixa de besteira, que bobagem. Ai, você não tá vendo que aqui tá tudo fechado? Tá bom, a sua casa tá fechada. E como é que o Papai Noel entra? Vocês estão pegando o que é a cabeça da criança? A gente tem que associar do mesmo jeito que uma criança acredita que o Papai Noel entra aqui onde eu moro, no meu apartamento, que tem tela de proteção, que tem grade, que tem tudo, e a menina acredita que o Papai Noel vai entrar, ela também acredita que um ladrão pode entrar, ela também acredita que um monstro vai entrar, ela também acredita que alguém vai passar aqui e vai levar ela, porque ela não tem essa noção. Então, toda vez que você... A minha está exatamente nessa fase. Ela diz que quando fecha os olhos, o monstro aparece. Pois é. E aí você chega para essa criança, Lari, e fala assim: que besteira, monstro não existe. Sabe? Como é que você vai dizer que o monstro não existe? Se você diz que deixa ela saber que o Papai Noel existe, que a fada do dente existe. Então, você quer que a criança consiga diferenciar que o Papai Noel é bom, então ele entra, mesmo estando tudo fechado. Mas o monstro não entra, não.
Vocês estão entendendo? Vocês pegaram o que eu quis dizer agora? Então, se a sua criança acredita em fada do dente e a fada entra, o monstro entra, gente. O velho do saco entra. Eu não sei se vocês falam essas coisas para as crianças de vocês, mas muitas pessoas ainda usam isso. Dizendo que se a criança não se comportar, o velho do saco pega, não sei quem pega. Pois bem, aí na hora de dormir, você quer que a criança acredite que porque tá tudo fechado, o monstro não entra. Entendeu, Lara? Então, a sua filha realmente acredita nesse monstro. E eu vou chegar lá, como é que vocês vão fazer para resolver essas questões, tá certo? Então, nunca digam que é besteira. Nunca digam, isso não existe, isso é uma bobagem. Deixa, você tá com medo por besteira, tá? Não digam que é besteira da criança, nunca digam que é besteira da criança, porque não é. Ela realmente acredita que aquilo ali pode entrar na casa dela. Nunca tinha pensado nisso. Pois é, Emílio. Então, a criança não tem essa noção, tá? Se o Papai Noel entra, o monstro entra. Se a fada do dente entra, o ladrão entra, sabe? Então, o que é que a gente precisa criar nessas crianças para que elas saiam do quarto dos seus pais? A gente precisa criar a noção de segurança, que a criança está realmente segura ali onde ela está. Quando você coloca o seu filho para dormir, muitas pessoas falam isso. Gente, não acredite em ninguém que diga para deixar seus filhos chorando, por favor. Não acredite em ninguém que fala isso, tá? E aí fala assim, coloquei no quarto, vai ficar me chamando, mas eu não vou entrar, não vou lá. Toda vez que seu filho está no quarto dele e que ele te chame, você não aparece, você dificulta ainda mais o processo, porque ele sente que está sozinho. Certo? Um exemplo que eu quero dar para vocês é quando você se muda. Vamos dizer que você resolveu se mudar, foi morar lá, foi morar sozinha, vamos dizer, né? Você é jovem, resolve morar sozinha e você tá lá na sua casa e que você começa a ouvir uns barulhos estranhos. O que é que você vai desejar? Você vai desejar que todas as vezes que você precisar, você possa voltar para casa dos seus pais. É ou não é, pessoal? Me digam se sim aí ou se não. Ainda que você seja um adulto, e você foi morar sozinha, você quer saber que tem para onde voltar. É assim ou não é, pessoal? A gente quer saber que a gente tem para onde voltar. Sim, Mili botou sim. Então, imagina só a criança. Eu sou adulto, eu quero que vocês me digam aí, quem é casado ou quem mora com alguém? Quando a pessoa que divide a casa com você não está, você não fica assim se sentindo estranho? Para quem mora com alguém, tá? Mesmo que não seja filho, né? Eu moro eu e meu esposo. Eu moro em um apartamento. Aqui assim, dificilmente vai acontecer alguma coisa. Mas se eu ficar sozinha, eu sinto, gente, uma coisinha. Porque eu não sou acostumada mais, né? São muitos anos. Aí você imagina uma criança. Então, todas as vezes que vocês estiverem esperando uma coisa da criança, se coloquem no lugar dessa criança, por favor. A criança não tem, gente, a maturidade. Ela precisa saber que ela tem para onde voltar, tá? Então, dizem assim, vai ficar no seu quarto e eu não vou, não. Sabe por quê? Porque se eu for, eu vou dar ousadia e não vai parar de chamar mais nunca. Gente, bota uma coisa na cabeça, é exatamente o contrário. É exatamente o contrário. Todas as vezes que seu filho estiver no quarto dele, ele te chamar, você vai. Você vai. Mas eu vou me levantar 10 vezes. Levante 10, levante 20. Vai valer a pena. Por que vai valer a pena, pessoal? Porque vai ter um momento que ele vai parar de te chamar. Porque o cérebro dele vai registrar assim. Todas as vezes que eu chamei, ela apareceu. Ou ela, ou ele, né? Ou a mãe ou o pai. Todas as vezes que eu chamei, ela apareceu. Então, realmente, ela tá aí pro que eu precisar, não é? É a mesma coisa a gente com os nossos pais. Eu moro aqui na minha casa, mas eu sei que eu posso contar com a minha mãe. Se eu chegar hoje lá na casa da minha mãe tá lá pra me ajudar, pra me proteger, pra fazer qualquer coisa por mim. Então, eu sei, eu não preciso ficar lá agarrada na minha mãe, tá? Peguem essa. Eu sei que eu não preciso ficar agarrada na minha mãe, mas eu sei que a minha mãe está ali para me proteger quando eu precisar. Pegaram essa parte? Que a criança tem que ter certeza que você está disponível e ela não achar que vai te chamar e você não vai aparecer mais nunca. Pegaram essa? Me digam aí se vocês pegaram. A Ana Paula botou exatamente o que acontece comigo. O que, Ana Paula? Sua filha te chama, é isso? Pegaram.
Clara acorda 3 vezes à noite, isso. E aí você vai. E eu vou começar agora o passo a passo para vocês, tá? Da transição, como eu disse. E eu vou falar sobre essas questões e responder as perguntas de vocês. Só para lembrar vocês, quando essa aula acabar, eu vou colocar um post perguntando o que você aprendeu na aula de hoje. E vocês vão escrever lá, vão responder o que você aprendeu. E eu vou escolher alguém para ganhar o livro. A outra aula já tem a ganhadora, eu já anotei. Eu ainda não dei porque o livro vai sair agora, tá? No final desse mês de maio, em homenagem ao Dia das Mães, o segredo das mães felizes. Então, bora lá. Quero fazer a transição do meu filho para o quarto dele. A primeira coisa que você precisa ter certeza é que o seu filho está com as necessidades atendidas. Como assim? Ele precisa não estar com saudade de você, ele precisa ter tempo com você, tempo de qualidade com você, ele precisa assim, já sentir o seu abraço, já sentir o seu amor, tá? A primeira coisa é essa. Por quê? Como a Ana Paula colocou, Clara acorda 3 vezes. Muitas crianças acordam porque estão com saudade. Não é só porque estão com medo, mas elas também acordam porque querem um abraço, querem um beijo, certo? Então, você tem que ter essa certeza. A nossa vida, a minha, a sua, a de todos nós, a nossa vida passa por altos e baixos, todos nós. Às vezes, a sua casa pode estar passando por algum problema. Por exemplo, agora nós estamos enfrentando uma pandemia. Eu não sei como é que está o clima na sua casa. Eu não sei se o clima na sua casa está legal ou se está complicado. Mas tudo que acontece na sua casa afeta a sua criança. Então, antes de você começar esse processo, que eu vou ensinar agora o passo a passo, preste atenção se sua criança tá podendo fazer isso, tá, pessoal? Porque eu vou dar um passo a passo, mas as crianças, elas são diferentes, as famílias são diferentes, as casas são diferentes. Então, a sua casa pode estar passando por um problema, um divórcio, uma doença. Nesse momento de pandemia, pode, por exemplo, uma morte, tá? Então, todas as vezes que isso acontecer, não faça a transição, não faça nada brusco na vida de uma criança, porque essa criança está sentindo tudo, tá certo? E não existe idade, tá? Não existe idade para sair da cama dos pais. Algumas pessoas perguntaram assim, qual é a idade, Nath? Para tirar da cama da mãe, não tem idade, porque como eu dei o exemplo antes, se nós que somos adultos, às vezes precisamos de um carinho, de um aconchego, de estar perto da nossa mãe, do nosso pai, da nossa avó, alguém que nos dê segurança, imagina as crianças. Então, não tem idade. Tem criança que vai sair da cama com 4 anos, dos pais, com 3 anos. Tem crianças que têm 12 anos e continuam dormindo com seus pais. Não é uma questão de idade, tá? Não se prendam nisso. Alguém pode dizer, ai, criança tão velho, tão grande, dormindo, parece um bebezão. Não ligue para essas coisas, pessoal. Não ligue para essas coisas, porque isso não acrescenta em nada, tá? Então, bora lá. Primeiro passo, você vai ter uma conversa com a criança, certo? Foi como eu fiz aqui na minha casa, daqui a pouco eu falo a vocês como foi isso. Primeiro, você vai conversar com a criança. Você vai dizer a ela sinceramente o que está acontecendo. A criança, ela é capaz de entender, certo? A criança, ela é capaz de entender. Então, você vai dizer a ela sinceramente, olha, filho, como eu fiz aqui na minha casa. Helena, você dorme na minha cama, eu te amo. Gente, eu te amo, tá? Não é, eu não aguento mais, nada disso. Helena, eu te amo, você é minha filha, eu amo sentir seu cheiro, eu amo dormir junto com você, agarradinha com você, mas minha filha, veja, você tá grandinha, mãe é um pouquinho gordinha, eu conversando com ela. E tá muito apertado, minha filha, pra mim, e eu tô acordando muito dolorida, eu acho que tá na hora de você ir pra sua cama. E aí, ela ainda não estava passando por nenhuma dificuldade, estava tudo tranquilo em casa, tá? Então, vocês vão fazer isso primeiro. Tem primeiro essa conversa. E aí, ela diz, mãe, eu não quero. Eu não quero. Por quê? Você não quer, tá? Por que você não quer? E não despreze nada do que a criança disser para você, tá bom? Escute com atenção e tente interpretar. Olha o que a Helena me disse. Ela disse assim, mãe, quando eu vou pro meu quarto, eu vejo em cima do armário, tem um negócio assim balançando. Ou seja, ela tava com medo. Ela tava com medo do quarto dela, tá? E aí eu falei, Aí eu falei, tá bom. E o que será isso? Ela disse, eu não sei, mãe. Eu acho que é um monstro que tem em cima do armário. Eu não tinha nenhuma luminária para colocar. Então, o que foi que eu fiz? Gente, usem essa técnica.
É como se você fosse afastando entre aspas, viu? É como se você fosse soltando aos poucos. Você vai soltar a criança da sua cama aos poucos. Então, a primeira coisa, você pode ir pro colchão, tá? A transição aqui na minha casa, gente, da minha cama pro quarto dela, demorou aproximadamente 40 dias, tá certo? Para tirar ela da minha cama para a cama dela. Foi mais ou menos 40 dias. Do dia que essa primeira conversa, do dia da primeira conversa até o dia que ela dormiu totalmente no quarto dela, aproximadamente 40 dias, tá? Então não tenham pressa para vocês fazerem isso direito. Então vamos lá. Teve a primeira conversa. Uma conversa sincera. Eu te amo. Eu gosto de dormir com você, é tão gostoso dormir com você, mas aí você vai dar a justificativa que você precisa, mas aqui tá ficando muito apertado, eu não consigo dormir direito, foi isso que eu falei. E aí eu passei para um colchão, eu coloquei um colchão no meu quarto, certo, para ela, e ela disse, ah mãe, mas assim eu não fico perto de você, então aí você coloca um colchão no quarto. Depois que você coloca um colchão no quarto, você vai lá no colchão, dá beijo, dá abraço, né? Faz oração, se for o que vocês fazem. E aí você vai dormir desse jeito. Então, por que isso é em etapas, Nath? Porque a criança ela vai se desligando de você aos poucos, do seu corpo. Então, quando ela sai da cama para o colchão, ela já saiu da sua respiração, ela já saiu do seu batimento cardíaco. Vocês estão entendendo porque tem que ser processual, não pode ser assim, pei, a partir de amanhã você dorme na sua cama. Não pode ser assim, tá? Que a criança vai ficar muito, muito, muito insegura. Não pode. Então, passa para o colchão. Depois disso, você vai entender quais são os problemas que essa criança tem com o quarto dela, com a cama dela. Então, no meu caso, o que foi que a minha filha me disse? Ela me disse que ela via umas coisas, umas sombras em cima do armário. Eu fui com ela numa loja e comprei uma luminária. Por quê? Para o quarto dela ficar bem claro. E o quarto dela, ela dorme bem claro. Inclusive, eu boto até um paninho em cima da luminária. Então, tudo que a sua criança lhe disser, você precisa resolver. Eu fiz isso com o Vitor Lucas, já fui direto dizendo que ele ia dormir sozinho no quarto dele e não deu certo. Não dá certo, não dá certo. Tem que ser processual, a criança tem que se sentir segura. Então, quando a criança vai pro colchão, às vezes você até dá a mão a ela, né? Ela tá ali no colchãozinho, você dá a mão, ela adormece. Então, é gradual, gente. Não façam nada toque de caixa no susto com criança, que é pior, é pior. Então, pronto, a sua criança vai dizer quais são os problemas do quarto dela. Então, se ela disser que há iluminação, se ela disser que é um lençol, você pode propor alguma coisa atrativa para esse quarto. Se for uma criança que gosta de uma boneca ou que gosta de um super-herói, você pode comprar alguma coisa ou confeccionar, imprimir, né? Você não precisa nem gastar horrores, você pode até imprimir, colocar lá no quarto dessa criança e deixar o quarto atrativo, certo? Outro ponto, terceiro ponto que vocês vão fazer é contar histórias de superação. Não precisa ser necessariamente relacionado a dormir. Histórias de superação, gente que tinha medo de alguma coisa e conseguiu superar o medo, vocês vão contar essa história, tá certo? Para a criança. O outro ponto que eu vou ensinar para vocês é a fala no sono. Alguém aqui já ouviu falar em fala no sono? Coloquem aí pra mim, se vocês já ouviram falar em fala no sono. Quem ouviu diz eu. Ou então ninguém ouviu diz não. Fala no sono. Quem já ouviu falar sobre isso? Então, o que é fala no sono? Para quem nunca ouviu falar, é quando você conversa com a criança. Quando você conversa com a criança enquanto ela está dormindo, certo? Você conversa com a criança enquanto ela está dormindo. Então, quando a criança dormir, você vai dizer para ela assim: você está segura, não tenha medo, fique tranquila, eu tô aqui com você, eu vou te proteger. Quando ela estiver dormindo, sabe? O cérebro dela tá absorvendo isso ainda. E você faz isso com a criança. Outra coisa que você pode fazer também é, no lugar do colchão ser no seu quarto, o colchão ser no quarto da criança. É outra opção.
Então você vai conversar com a criança, vai dizer para ela que ela vai dormir no quarto dela, que a mamãe e o papai vai dormir junto, mas que quando ela acordar, ela vai estar lá no quarto dela, você vai estar no seu quarto, mas todas as vezes que ela te chamar, você vai. Então, a transição pode ser você indo pro quarto da criança, tá? Você coloca um colchão no quarto da criança e você vai fazer todo esse processo, tá? Se você não anotou, você pode assistir, que eu vou deixar só por hoje a aula gravada, e você pode anotar. A minha sempre dormiu sozinha, mas agora com 4 anos vive dizendo que minha cama é melhor que a dela para poder dormir comigo. Agora tá direto isso. Certo? Então, você já disse que gosta, né? Que pra você é legal, que é gostoso, que quer dormir com ela. Então, se isso pra você tá tranquilo, tá legal, é maravilhoso, sabe? As pessoas dizem que a criança vai ficar mimada, que a criança não vai ser independente. Gente, para uma criança ser independente, primeiro ela tem que depender, tá? Botem isso, gravem isso na mente de vocês, anotem essa frase. Para uma criança ser independente, ela precisa primeiro depender. Então, ela vai depender do seu cuidado, ela vai depender da sua companhia, ela vai depender de você. E todas as vezes que ela tiver a mais absoluta certeza de que ela está segura, ela dá um passo à frente. Todas as vezes que ela estiver segura, ela vai dar um passo à frente, tá certo? Então, a fala no sono, como eu falei, e tem essa estratégia do colchão, que vocês podem fazer. E aí, uma mãe me perguntou assim, eu vou colocar aqui nas perguntas. Irmãos, alguém mandou pra mim assim, quando são irmãos? A gente tem que observar, tá? Quando nós temos um filho mais velho e um filho mais novo, a tendência é que o mais velho ganhe menos atenção. Não porque você quer, jamais. É porque o mais novo precisa realmente de mais atenção. Então, quem me escreveu botou assim, que a mais velha que acorda, a mais nova não acorda e a mais velha acorda. Então, pode ser que a mais velha esteja justamente buscando essa atenção, esse aconchego, porque se for uma criança pequena, for um bebê, esse bebê toma muito tempo da mãe, essa criança pequena toma muito tempo da mãe. Então, o que eu posso dizer a você, mãe que me mandou essa pergunta, é que você precisa encontrar momentos de conexão com a criança mais velha. A criança mais velha precisa entender que não está sozinha. E de forma nenhuma, diga que a mais velha tem que dormir sozinha e você dormir com a mais nova, porque se você fizer isso, você vai estar reforçando, tá certo? Minha filha tem 4 anos, dorme sozinha na madrugada. Ela vem fazer xixi no meu quarto, beber água e até mesmo querer conversar. Mas tem noites que ela tá com medo e aí eu deixo ficar. Isso. Toda vez que a criança fala que tá com medo, gente, ela tá com medo mesmo. E sempre que vocês tiverem a oportunidade, investiguem o medo, porque nunca achem que o medo é uma besteira. Para a criança não é besteira, para a criança é muito real, o monstro pode pegar mesmo, entendeu? Então, você tá com medo, filha? Você tá com medo de quê? Eu tô com medo de um monstro embaixo da minha cama. O que é que você faz, mãe? Vai lá e se abaixa embaixo da bendita cama, entendeu? Você sabe que não tem nada, mas a criança não, entende? Então, você vai lá, tem um monstro no armário, peraí, vamos procurar esse monstro aqui que eu vou achar ele agora. E aí você vai, e você pode até pegar a lanterna do seu celular, e você liga a lanterna do celular, pera aí que eu vou encontrar ele agora. E aí você abre as portas do armário, coloca a lanterna, aqui não tá, aqui não tá, aqui não tá, entendeu? E aí você vai tirar da cabeça da criança, porque ela viu que o armário abriu e você botou a lanterna. Ela viu que você se abaixou embaixo da cama e não tinha nada. Então não diga que não tem nada e pronto, vá lá e mostre, prove pra ela, abra tudo. Durmo de porta aberta, já pensei em colocar ar-condicionado no quarto dela, mas ela não quer dormir de porta fechada. Pronto, então você respeita, Jamile, então você respeita, tá? Se ela não quer ainda dormir de porta fechada, depois coloca pra mim, 4 anos ela tem, né? 4 anos, ela ainda é pequena, ela é da idade da minha. Então, se ela não quer dormir de porta fechada, não dorme, sabe? Quando ela crescer um pouquinho, hoje uma mãe falou comigo sobre isso, me mandou por direct, dizendo que o filho agora, acho que ele tem 9 anos,
quer dormir no quarto dele, quer botar ar-condicionado. Então chegou o tempo dele, sabe? Toda vez que vocês decidirem deixar a criança chegar no tempo dela, vocês vão ter um maternal, meninas, muito mais tranquilo, sem querer acelerar, sem querer forçar. A criança vai chegar no ponto que a gente espera, no tempo dela. E se você acelera, sofre você e sofre a criança. Meu marido precisou viajar a trabalho e fui dormir na casa dos meus pais. Imagine a criança. Pois é isso, Júlia, é isso. É bem isso. Então, se nós temos medo, imagina a criança. Outra coisa aqui que me perguntaram foi em relação à sexualidade do casal. Não consigo dormir, tá abalando o meu casamento. Gente, quando a gente se casa, né? Nós estamos aqui, eu vi só um rapaz entrar. Quando a gente se casa com uma pessoa, a gente não casa só para transar com essa pessoa, né? A gente casa porque a gente gosta da companhia, a gente casa com essa pessoa porque gosta de conversar, a gente casa por vários motivos. A gente não casa com uma pessoa só porque a gente gosta de transar com ela. E os filhos, quando eles chegam, eles estabelecem uma nova rotina, né? Uma nova visão na hora do casamento. Então, quem quer transar, transa, tá? Quem quer transar, transa. E a gente não pode ficar colocando esse peso tão grande nos filhos. Muitas vezes, vocês são mulheres como eu, vocês sabem do que eu tô falando, o casal está desconectado, tá? Porque vocês nem se falam o dia todo, um não manda uma mensagem pro outro. Você vive sua vida, o marido vive o dele. Quando ele chega em casa, ele fica no celular, você fica no seu. Então, não vamos colocar o peso da sexualidade na criança, porque quando o casal tá conectado, né, quando durante o dia um passa pelo outro e topa, durante o dia manda uma mensagenzinha, manda uma coisinha que vai criando aquele clima, quando chega mais tarde, você vai dar um jeito, né, de ter a sua relação, o seu momento com o seu marido, ainda que você saia do quarto. Se seu filho tá no quarto, você sai do quarto, tá, gente? Não pode transar no lugar que tá a criança de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Se a criança tá no seu quarto, é você que sai, tá? Não façam isso no mesmo ambiente que a criança, porque já foi confirmado, estudos confirmam que é equivalente a um trauma de abuso sexual. Então, não façam isso. Então, todas as vezes que alguém fala com relação a isso, a sexualidade do casal, tem que prestar atenção como tá esse casal, porque quem quer transar, transa, tá? Então, procura um jeito, sai do quarto, vai pra sala, a criança tá no seu quarto, você vai pro quarto da criança, entendeu? Quando o casal tá conectado, que quer realmente esse momento de intimidade, o casal faz, né, Gisele? Falou tudo. O casal faz, não é a criança que vai impedir, não, tá bom? Então, se você tá tendo dificuldade, veja isso direitinho, tá? Veja se vocês podem sair um pouco, se você tem com quem deixar, né? Dar uma volta de mão dada, assistir um filme, coloca um filme, né? E vão tentar ficar próximos, porque não é a criança não que faz um casal não transar, tá? É a falta de conexão entre o casal mesmo. Tem outra pergunta aqui. Os irmãos de 2 e de 5 anos. Então, quando você tem filhos 2 e 5 anos, é como eu disse, você precisa equilibrar a atenção que você dá a essa criança, porque o de 5 tendem a regredir. Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês, muito importante. Eu não sei se vocês têm filhos pequenos ou se vocês têm 2 filhos. Quem tem 2 filhos? Você fala pra mim aí, se alguém tem 2 filhos. Existe uma coisa chamada regressão, que muita gente fala, regrediu, meu filho regrediu. Falava e agora fala, fala que nem bebê. Comia sozinho e agora quer que a mãe dê a comida. Não sei se já aconteceu com vocês, já aconteceu comigo, com a presença da minha afilhada aqui na minha casa. A minha filha começou a falar e a minha filha começou também a querer que eu dê a comida, sendo que ela já comia sozinha. Então, algumas pessoas falam da regressão como se a regressão fosse uma coisa ruim. Gente, regressão não é ruim, tá bom? Regressão é bênção. Como assim, Nath? A regressão é o sinal que aquela criança está precisando de alguma coisa. Então, aqui no meu caso, que é a minha filha quer que os meus olhos estejam nela e não na minha filhada, que é menorzinha de 2 anos. Tá? Então, se isso acontecer, se você tiver filhos, mais de um filho, e o maior começar a regredir, parar de fazer coisa, a criança já tomava banho sozinha, agora quer que eu dê banho.
comia sozinho e agora quer que eu dê a comida. É porque ela tá pedindo essa atenção, tá certo? Quando a criança dá sinais, é a melhor coisa que existe no mundo, porque se ela sinalizou, você vai lá, procura o motivo e você vai cuidar desse motivo, tá certo? Então, esses são os pontos que eu queria passar para vocês sobre suprir as necessidades, começar com a conversa, não tenham pressa, falem durante o sono, falem sempre, você está seguro, mamãe está com você está protegido aqui. E não deixem a criança chamando, gente, tá? Não deixem a criança chamando. Toda vez que a criança chamar, você vai. Toda vez que a criança chamar, você vai. Vocês vão ver que em algum momento ela vai parar de chamar, porque ela vai ter a certeza de que você está ali, de que ela está segura, tá? Então, não deixe a criança se sentir insegura. Quanto mais segura essa criança tiver, mais rápido ela vai se desenvolver, tá bom? Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem fazer alguma pergunta com relação a isso. Enquanto vocês escrevem, lembrem de quando terminar a aula, vocês vão lá no post comentar o que aprendeu para concorrer ao livro, tá? Os Segredos das Mães Felizes. Quem quer aproveitar para fazer alguma pergunta? As nossas aulas são sempre assim, tá, gente? Rápidas, 40 minutos de aula, porque eu sei que mãe tem sempre o que fazer, amanhã tem aula, tem trabalho, tem menino para botar para dormir. Então, as nossas aulas são assim, no máximo 40 minutos. Vocês conseguiram pegar o passo a passo? Deu certo? Me deu um legal para eu saber que vocês entenderam o passo a passo. Primeiro, suprir as necessidades, se a criança tá se sentindo amada, se essa criança tá bem. Segundo passo, ter uma conversa sincera, ouvir a questão da criança, perguntar o porquê, explicar o seu porquê. Terceiro passo, contar histórias de superação, contem histórias de superação. Quarto passo, fala no sono, quando a criança dormir, fala lá, você está protegido, eu estou aqui com você. E o quarto passo é o colchão. Você pode colocar o colchão no quarto dela, ou você pode colocar o colchão no seu quarto. Ou então, a outra parte também que vocês podem fazer é o seguinte, vocês podem deixar a criança dormindo na sua cama e explicar para ela que ela vai começar a acordar no quarto dela, tá certo? Você vai dizer, você vai dormir aqui na minha cama, mas quando você acordar, você vai estar no seu quarto. E quando você acordar no seu quarto, a sua mãe está aqui. Se você precisar de mim, você vem. E sempre acolher a criança. E alguém falou que a criança vem no meio da noite. Gente, quando a criança vier no meio da noite, você tem duas opções. Ou você acolhe na sua cama, se você estiver muito cansada, tá? Você pode acolher na sua cama. Se você estiver muito cansada, você acolhe e vai dormir. É uma opção. E se você quiser continuar na transição, você vai fazer o seguinte, quando ela vier para sua cama, você vai, abraça essa criança, beija essa criança, faz carinho, leva ela no quarto dela, faz um carinho nela para ela dormir e vai falando no ouvido dela. Porque quando ela vem sonolenta, quase dormindo, na verdade, né? Ela mal tá acordada quando ela vem do quarto dela pro seu. Então, você vai no ouvido dela e vai dizer, você está segura, eu estou com você. E você leva a criança de volta pro quarto dela. E nunca deixar a criança chorando, tá bom, gente? Não deixem as crianças chorando, elas se sentem muito inseguras. E quando a gente faz isso, demora demais pra criança se sentir bem, se sentir segura, tá certo? Um cheiro em vocês, Deus abençoe. Vão lá no post para comentar o que vocês aprenderam. Na próxima semana a gente tá aqui de novo para essa aula VaptVupt. E se tiverem dúvidas, me perguntem, tá bom? Que eu tô aqui para responder, para ajudar vocês. Beijo, Deus abençoe.